quiser rever ou quiser voltar para assistir de novo e tal, pode ir lá no canal da igreja no YouTube que vai estar lá. As vossas imagens não estão aparecendo, tá? Só o Joãozinho fez aí um esquema aí que só aparece a minha imagem e é o que está apresentando, tá bom? Então, fique tranquilo que vai ser e só é a minha imagem que apresenta. Então, se você quiser também fazer perguntas, fique à vontade, tá? A gente responde com todo prazer. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Pronto. Muito bem. Eita. Preço do perdão é o tema do nosso estudo, né, da nossa série de mensagens no livro de Romanos. E estamos na lição 9. Por que a justificação é proporcionada? Seria a parte 2, tá? Foi um erro aqui de digitação. Parte 2. Por que a nossa justificação é proporcionada? Na semana passada, comecei o estudo com a seguinte pergunta: quem é Cristo para você? Né? Quem é Cristo? A gente sempre tem variações de ideias e até isso é causado pelo próprio Cristo, porque ele mostra várias facetas e você pode pegar uma e definir, o Cristo é isso. Mas não, tem outras, vamos dizer assim, qualidades, outras funções e tal. Mas para você, quem é Cristo? Semana passada nós falamos que o pecado entrou no mundo devido a Adão, né? Adão, ele foi o nosso representante e lá pecamos em Adão, né? Surge até uma dúvida, né? Poxa vida, mas eu não tenho culpa, né? Como é que faz? Foi Adão que pecou, não fui eu e tal, que nós conversamos a semana passada. Mas queira ou não, como foi explicado, Adão ele é o nosso representante e tudo que ele fazia lá, ou tudo que ele faria lá, vamos dizer assim, sofremos as consequências pelo fato dele ser o nosso representante, tá? E também a questão de paternidade, é o nosso representante físico, né? Ele é o nosso pai e nós viemos dele. Então, tudo que ele faria lá, vamos dizer assim, respingasse em nós. Mas depois eu concluí com a pergunta: por que você saber disso é uma boa notícia? Porque da mesma forma que Adão foi o nosso representante para assuntos de pecado, vamos dizer assim, Cristo também é o nosso representante. E se eu creio que Adão é o meu representante, eu tenho mais possibilidade de acreditar que Jesus também é o meu representante, né? Então, Jesus, ele passa também essa representação. E é isso que nós vamos falar hoje pela manhã, né? A questão de Cristo, dele ser o meu representante. Da mesma forma que Adão é o meu representante, Cristo também se faz. E como se faz isso? Quero convidar vocês, eu não vou projetar a leitura aqui, mas eu vou ler na minha própria Bíblia, né, Bíblia de papel, se você puder acompanhar na sua também, Romanos 5, 15 a 19. Nesse texto, a gente vai ver as diferenças que há entre Adão e Cristo. Por ser um texto muito longo e o layout não ia ficar legal, então eu decidi cada um ler na sua Bíblia. Então você pode abrir a sua Bíblia, eu vou abrir aqui, eu vou ler na versão atualizada, tá? E você pode acompanhar a leitura daí também. Romanos 5, versículo 15 até o 19, diz assim: Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo,
foi abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Esse texto diz essas diferenças, né? E eu queria trazer em 4 áreas em que essa diferença ela é evidenciada. Então, Adão e Cristo, né? A gente vai fazer uma comparação. E eles eram diferentes, ou eles são diferentes, devido à sua motivação, né? A motivação de um era diferente de outro, né? Primeiro a gente vê Adão, a questão dele foi a transgressão, né? Ele cometeu um ato de transgressão, foi um pecado consciente, né? Quando nós estudamos o que significa essa transgressão, eu sei o que eu estou fazendo e mesmo assim, sabendo dos riscos, sabendo da lei a qual diz que não é para fazer, eu faço. Esse é o chamado pecado da transgressão. Então, Adão transgrediu. Então, a motivação dele foi: eu vou desobedecer porque eu quero. Já a motivação de Cristo foi uma dádiva gratuita, né? Ele se ofereceu, como no versículo 15 diz, né? O dom pela graça de um só homem. Ele mesmo decidiu, ele quis se entregar por nós, né? Foi uma decisão voluntária de Cristo em nosso favor. Além da transgressão, nós também temos o autoengrandecimento de Adão, né? Ao desobedecer, comendo o fruto proibido, Adão deu um gesto bem claro de autoengrandecimento. Ou seja, o que importa é o que eu quero, o que eu faço, e eu não estou muito interessado no que Deus está querendo dizer para mim. Então, toda a desobediência, ela é envolvida, tem envolvimento no orgulho. Então, Adão se mostrou uma pessoa orgulhosa, quis fazer o seu autoengrandecimento, demonstrando que ele sabia mais do que Deus e tentou fazer as coisas do seu próprio jeito. Já Cristo foi diferente, já Cristo foi um autossacrifício. Ele, sendo Deus, tomou a forma de servo, como dizem Filipenses, tomou a forma de homem, e ele veio até nós e obedeceu em nosso lugar. Então, foi uma atitude muito singela e amorosa de alguém que auto-sacrificou, deixou toda a sua glória e veio em favor de nós. Então, Adão, orgulho, né? Cristo, humilhação, humildade, tudo isso de forma voluntária. Também, questão de motivação, Adão ele violou a lei, só teve uma lei, só teve um mandamento, vamos dizer assim, e mesmo esse um mandamento foi capaz de fazer com que Adão desobedecesse a Deus. Então, por causa de um só mandamento, ele desobedeceu. Porém, Cristo, ele veio para cumprir a lei. Então, tudo que era para ser cumprido mediante a lei de Moisés, a lei de Deus, enfim, a lei formal, vamos dizer dessa forma, foi cumprida em Cristo. Então, Cristo cumpriu toda a lei. Enquanto um violou a lei, outro cumpriu a lei. Isso a gente vê no versículo 18 e versículo 19.
Além da motivação, outra área que a gente vê a diferença dos dois são os resultados. Adão, o resultado foi morte. E Cristo, vida, né? Adão, ao pecar, sofremos a consequência da morte. E Adão e Cristo foi vida. Morte de Adão, morte tanto física, né, quanto morte espiritual e morte eterna. Morte espiritual é a separação do ser humano de Deus, e a morte eterna é a condenação eterna do ser humano por Deus. Então, esses foram resultados do caso de Adão. E Cristo, totalmente ao contrário. Vida espiritual. Efésios vai dizer que ele nos ressuscitou, nos deu vida, né? O nosso espírito está morto por causa dos nossos delitos e pecados. E em Cristo nós temos vida, né? Vida espiritual e também vida eterna, né? A gente tem a possibilidade de crer e aproveitar uma vida eterna. Então, os resultados foram diferentes. Outro também, Adão, o resultado foi condenação, como nós acabamos de ler no texto, né? Foi condenado, e Cristo, justificação. Então, pelo ato de Adão, nós somos condenados a cumprir a pena. E Cristo, pelo ato de obediência, ele morreu em nosso lugar e nós somos declarados justos. Em Adão, nós somos declarados, vamos dizer assim, condenados. Em Cristo, nós somos declarados justos. Então, olha aí a diferença dos resultados. Adão, escravidão, né? O pecado nos faz escravos, estamos escravos devido aos nossos delitos e pecados, e Cristo nos trouxe a liberdade, né? O reinado de Cristo, né? A gente vê um texto que nós reinaremos em vida, dá a ideia de liberdade, traz uma maneira a qual nós podemos desfrutar de um relacionamento livre com Deus, de uma amizade boa com Deus. Já Adão, essa amizade se torna uma escravidão, já a nossa vida por um todo. Medo, o pecado nos traz consequências terríveis, alguns vícios, enfim, e Cristo nos traz a liberdade. Então, Cristo nos faz livres e o pecado nos faz escravos. Então, resultados foram esses. Além dos resultados, a gente também vê a questão do poder, né? Em Adão nós pecamos ou sofremos por merecimento, né? Embora, vamos dizer assim, não, mas eu não estava lá, não fui eu que comi, só foi o meu representante, então não mereço. Não, você merece, porque veja o que você fez, olhe para trás e veja os erros que você cometeu durante a sua vida. Então, todos esses resultados você merece, né? Mas o poder de Cristo é muito maior do que o poder de Adão, porque Adão é merecimento, né? Cristo não, Cristo é não merecimento. Nós somos salvos não porque merecemos, mas porque foi um ato de amor, um ato de graça de Deus por nós. Então foi um poder, vamos dizer assim, muito maior, né, que constou em Cristo, do que em Adão, né? Em Adão nós estamos condenados porque merecemos de fato, e em Cristo fomos salvos porque não merecemos. E além disso, a última área, que embora não esteja no texto, mas eu quero compartilhar, é a representação. Adão, ele é o nosso representante físico, em Cristo é pela fé. Nós estamos em Adão fisicamente, sim, mas quando você acredita em Cristo como o seu Salvador e aquele que pagou o preço do seu pecado, eu acredito nisso, eu acredito no que Cristo fez por mim e o preço que ele pagou, né? Agora, o meu representante é Cristo, e isso é pela fé. Adão foi a questão física, tudo que Adão fez se aplica a nós, mas pela fé,
tudo o que Cristo fez aplica-se a nós também. Então, nós nascemos assim, né? Vivemos, ele é o nosso Pai, como Davi colocou na aula passada, e Cristo, pela fé, né? Tudo que Cristo fez pela fé, isso foi, vamos dizer assim, respingado em nós, porque nós acreditamos. Eu queria nesse assunto, eu queria ler uma passagem de John Stott, que é muito interessante, que ele escreve, diz assim: portanto, se estamos condenados ou justificados, se estamos espiritualmente vivos ou mortos, tudo isso depende da humanidade a qual pertencemos. Se ainda pertencemos à velha humanidade iniciada por Adão ou à nova humanidade iniciada por Cristo. Então, é uma questão de fé, né? De que, quando eu creio que tudo que se aplicou a Adão se aplica a mim, beleza. Eu reconheço isso e reconheço que precisa de um pagamento, e Cristo, ele é o meu pagamento, é o nosso pagamento. Então, pela fé, eu estou unido a Cristo. Por Adão, eu nasci em pecado, então já nasci unido a Adão. Mas por um ato de fé, eu me tornei unido e faço parte de Cristo, certo? E agora, pela fé, eu faço parte de uma nova humanidade, né? Vamos dizer assim. Minha humanidade agora é Cristo, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Então, nós vemos aqui as diferenças de Adão e Cristo. Semana passada nós vimos as semelhanças e agora as diferenças. Espero que tenha ficado bem claro para você o quanto ambos são diferentes. Então, a obediência de um só homem. Então, a gente vê que nós caímos no erro pela desobediência de um só homem e agora nós temos a salvação pela obediência de um só homem. Ou seja, Cristo, ele obedeceu por nós. Isso é muito, muito, muito forte. Eu queria ler de novo o versículo 19, só para deixar bem claro na sua mente essa linha de raciocínio a qual eu vou começar a citar. Diz assim, versículo 19, capítulo 5, versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a obediência de uma só pessoa nos faz justos. Assim também como a desobediência de um só nos fez condenados, nos fez. Um só homem desobediente, pecado para todo mundo. Um só ato de obediência, né? Justificação para todos os que creem. Então, a gente vê essa correlação nos dois e essa semelhança, né? Uma só pessoa, um só homem e grandes consequências e grandes resultados. Então, pela obediência de Cristo, nós somos considerados justos. Assim também, como pela desobediência de Adão, fomos considerados pecadores, né? A obediência, né? Deixa eu passar aqui. A obediência contínua e amorosa de Jesus é questão de vida ou morte para nós, pois ela é a nossa obediência se tivermos em Cristo e não em Adão. Esse texto é muito interessante. E eu gostaria que você começasse a sentir a importância de que Cristo foi obediente por nós. Veja a obediência não só apenas como o ato dele ter morrido na cruz em nosso lugar,
e pagando o preço. Tranquilo. Mas você tem que ver isso como um todo, como a vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão ao céu. Tudo isso foi uma vida de obediência. E que isso foi crucial para a nossa obediência. Isso é uma questão, como acabei de escrever aqui, vida ou morte. Se Cristo fosse um desobediente, jamais poderíamos ser justificados. Então, quando eu entendo isso, que Jesus foi obediente por nós, ou em nosso lugar, ou em nosso favor, muitas coisas da doutrina da graça, do que a Bíblia cita, começa a se encaixar. E a gente começa a entender num prisma um pouquinho maior, de maneira mais ampla, sobre a salvação sendo um dom gratuito e imerecido de Deus em nosso lugar. Então, quando eu começo a entender que a obediência de Deus, de Cristo, é colocada em mim, isso faz com que eu comece a entender sobre a minha obediência a Deus. E eu começo a entender que a obediência tem motivações diferentes do que eu acharia que teria. E eu começo a obedecer mais e a obedecer, vamos dizer assim, melhor a Deus. Por quê? Porque eu entendo que a obediência de Cristo é a minha, ou foi a minha também, a minha obediência. Tá? Então, Cristo não apenas ele também obedeceu o lugar. Quem foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo não é só justo aos olhos de Deus, né, mas como está fora de alcance a possibilidade de se tornar injustos. Né? Cristo foi obediente por nós. A questão é o seguinte, tentando ser bem claro. Quando Deus te olha, Ele olha Cristo em você, as atitudes de Cristo. E Ele te olha como alguém obediente. Não porque você em si é uma pessoa obediente e cumpre todas as regras, todas as leis, tudo que a Bíblia diz. Não. Mas quando Deus olha para a sua vida, Ele olha o que Cristo fez por você. Ele te olha como obediente. Porque a obediência de Cristo foi em você. Isso é fantástico quando eu vejo dessa forma. Quando eu entendo esse versículo e aplico isso no meu dia a dia. Isso é algo que traz uma liberdade fantástica. Porque a obediência a qual eu luto tanto, ou seja, muitos, não, eu tento ser, não consigo e tal, é aquela luta que é uma luta justa, que é uma luta normal, mas essa luta não é carregada de culpa. Eu sou incentivado a obedecer a Deus, a obedecer a Cristo. Não para conseguir algo, mas porque eu fui conquistado por Cristo. Então, sempre quando você se olhar para si, você vai ver, olha, realmente eu sou um pecador, realmente necessito da graça. E cometi um erro e como é que eu vou fazer agora? Mas pronto, tudo se acabou. Não, de forma alguma. Deus olha para você, né, e vê a pessoa e vê as atitudes de Cristo. Então, a obediência de Cristo, a obediência de um só homem, ou seja, de Cristo, foi, vamos dizer assim, imputada em nós. Então, há aquela questão. Então, por que eu devo obedecer a Deus? Então, por que veio a lei, né? Se há essa questão que sempre você pode estar perguntando, então não é necessário ler a Bíblia, não é necessário se Cristo obedeceu em meu lugar, então para alguns pode criar ou soar isso como uma ideia de, então não
não vou mais seguir as coisas de Deus. Então, porque se Deus me olha e vê Cristo em meu lugar, então para que a lei? Então por que a lei foi introduzida? E a resposta está em Romanos 5, 20 e 21. E diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente vê o propósito a qual a lei foi escrita. Quando a lei formal veio, por intermédio de Moisés, o pecado ficou mais visível, e eu coloquei aqui entre aspas, pior, que não tem pecadinho, pecadão, mas aquilo que ficou mais evidente, pois agora a ignorância não era uma forma de defesa, ou seja, não tem como você dizer, como já foi escrito no começo do livro de Romanos, eu não sabia, eu sou indesculpável perante a isso. Não tem como. Não tem como. Então, a lei ela foi escrita e regida, ou redigida para nós, e regida para nós, para mostrar o quanto somos pecadores e o quanto nós precisamos dessa graça de Deus. Porém, a gente vê uma outra analogia, e não se terminou assim. Por que a lei, como acabamos de ler o texto, a ofensa de um só homem trouxe pecado a nós, e a lei serve para isso, para avultar a ofensa, mas também por um só homem superabundou a graça, a ideia de poder e merecimento. Então, na cruz, vemos o pior que o pecado é capaz de fazer, quando a humanidade crucificou o Senhor. Mas nessa mesma cruz, vemos que o máximo que o pecado consegue fazer não é capaz de frustrar a salvação de Deus. Ou seja, na cruz, nós vemos o que o ser humano é capaz de fazer. Crucificou alguém inocente, alguém que não tinha culpa nenhuma, foram induzidos a mandar crucificar Jesus, e o Império Romano foi lá e crucificou, sentenciou Jesus Cristo à morte. Então, o pecado ele traz morte, traz injustiça, tudo de ruim aconteceu ali na morte de Jesus Cristo. A gente vê o que é de pior que o pecado é capaz de fazer, mas também nessa mesma cruz. Mesmo matando, vamos dizer assim, Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar, e é o máximo que o pecado consegue fazer, é o que fez em Cristo, ainda assim não é capaz de frustrar os planos de Deus para a nossa salvação. Aquele ato de Cristo em nós, aparentemente uma derrota, mas não, era uma vitória de Cristo. Em Colossenses vai dizer que Cristo triunfou na cruz, E ao invés de, como nós vemos, que ele foi zombado, mas lá na cruz, Cristo zombou da morte, zombou, como diz assim, do império das trevas, trazendo para nós vida. Então, onde a gente vê o pecado, a gente vê uma coisa ruim acontecendo, triste, nessa mesma cruz a gente vê a abundância da graça de Deus. E essa ideia, essa doutrina da justificação, ela é descrita entre duas heresias. E quais são essas duas heresias que nós devemos tomar muito cuidado quando nós falamos dessa doutrina da justificação? Então fique aí no próximo bloco, na próxima sala,
a gente vai ver essas duas doutrinas, duas heresias. Quais são essas duas heresias? Então, retorne aí para a próxima sala para você saber. Já já a gente se encontra.